Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou o Bruno Meyer. E eu, Ana Paula Couto. Neste episódio, vamos conhecer as diferentes estratégias usadas pelas empresas para expandir os negócios. E no programa de hoje vamos receber Renata Rochou, que é diretora de expansão da Casa Balduco, e Humberto Munhoz, que é sócio da holding gastronômica 3T Brasil. Obrigado pela presença aqui no Lead Links. Obrigada aos dois. Renato, começamos com você. Como foi feito o mapeamento estratégico para a expansão da Casa Balduco? Bom, Casa Balduco tem desde 2012. Eu estou na companhia desde 2017 e aí a gente percebeu a necessidade de fazer um planejamento para que a gente pudesse fazer um crescimento sustentável a longo prazo. Então, a gente identificou os diversos clusters, então, mapeamos todos os shoppings do Brasil, hospitais, aeroportos, todos os municípios, né? São mais de 5 mil municípios e todos os edifícios corporativos nas cidades que a gente queria fazer. E aí nós identificamos, dentro de cada cluster, todos os locais que a gente tem como objetivo entrar. Não é assim tão simples, né? Não é porque você tem um objetivo que você vai entrar, mas pelo menos mapeamos 2.000 pontos possíveis de colocar a Casa Balduco. Saiu tudo dentro do esperado ou teve alguns ajustes de rota aí nesse processo de mapeamento estratégico? Ana, sempre tem que fazer ajuste, né? Porque você teve pandemia nesse período, você tem diferenças de hábito do consumidor ao longo dos tempos, então você tem que estar sempre fazendo ajuste no plano, né? Eu falo que você faz o plano master e a cada um ano e meio você vai ajustando. Bom, deixa eu chamar o Humberto para a roda, porque a gente vai justamente falar de ajustes, né, de dificuldades ao longo do caminho. E você estava nos contando aqui, que o seu segmento tem uma dificuldade, que é a dificuldade de replicar um bar de rua. Essa é a maior dificuldade de vocês? Eu acho que empreender no Brasil, ainda mais a gente tem um porte médio, é difícil, né? Você tem uma série de dificuldades. Quando a gente fala do bar de rua especificamente, você tem uma série de restrições, né? Tem que ser um espaço amplo, tem que ser uma esquina, tem que ser um bairro que traga um fluxo orgânico de pessoas que gostam da atividade do bar, mas também não pode incomodar os vizinhos, então você tem que ter o vizinho perto o suficiente para ir a pé e longe o suficiente para o seu barulho não incomodá-lo, né? E além de que o bar, né, de rua, acho que o bar ele traz uma questão que ela é muito maior do que a gastronomia ou do que a coquetelaria, né? Ainda mais depois da pandemia, as pessoas aprenderam dentro de casa a fazer a sua comida, a fazer o seu drink, ou até os aplicativos de delivery, eles hoje entregam perfeitamente qualquer tipo de comida e bebida. Então o bar hoje, ele é um entretenimento, ele é literalmente um entretenimento. Esse entretenimento não tem uma fórmula mágica, uma receitinha de bolo para você fazer. Então replicar essa alma do bar, que a gente fala entre aspas, é o grande desafio de você conseguir expandir e ter uma rede de bares. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para o nosso espectador. Você tem o Pasquim. Perfeito. Né? Você tem o Pasquim que tem na Vila Madalena, tem na Moca, eu só estou falando bairros de São Paulo, né? Você tem em outros lugares? A gente tem na Brasleme, na Zona Norte, Tá. E a gente tem no Mercado Municipal, no centro de São Paulo. Cada um é diferente, mas tem... Como é que mantém a mesma alma do bar da Vila Madalena, que todo mundo, eu acho que aqui na roda já foi, com o da Brasleme e o da Moca? É muito difícil, né? Por mais que a arquitetura seja a mesma, a comida mesma, até porque a gente tem uma cozinha central que faz exatamente a mesma comida para todas as unidades, a mixologia seja a mesma, até a curadoria musical, que é um grande pilar nosso, é o mesmo. Cada lugar é um lugar. Então a Vila Madalena e o Mercado Municipal são extremamente turísticos. Aquele público que vem do Brasil inteiro, do mundo inteiro e passa por lá. Moca é um bairro. Então quem vai no Pasquim da Moca é o pessoal do bairro. Você deu uma definição excelente da Moca, né? Tem uma Moca, né? O moquense, que eu inclusive adoro a Moca, estou adorando, há um ano já na Moca. A Moca é como se fosse o Vaticano na Itália, né? Tá dentro de São Paulo, mas parece que é algo à parte, que é algo soberano, Sim, né? E realmente o moquense, ele se coloca assim, então é um bar de bairro, né? E a Zona Norte, por estar perto do IMB e do Expo Center Norte, é completamente corporativo, né? Então as pessoas das feiras acabam passando muito pelo bar. Então é a mesma marca, na mesma cidade, com a mesma comida, com a mesma arquitetura, mas com propostas e públicos completamente diferentes.
Renata, por que na Casa Balduco vocês escolheram as franquias como modelo de negócio para expansão? Bom, eu acho que primeiro nós queremos fazer 500 lojas. 500 lojas para você replicar a cultura e replicar a experiência de ir numa loja, como o Humberto falou, cada loja tem uma alma, né? Mas você tem que ter, no nosso caso, toda a mensagem de Balduco, né? Toda a história, todo o storytelling que é verdadeiro. E a gente conseguiu operar 500 lojas no Brasil, pela dificuldade geográfica e tudo isso, a franquia era uma excelente solução de crescimento. É a melhor maneira de empreender no Brasil, porque a gente vê uma massa de brasileiros cada vez mais querendo empreender no Brasil. Eu sempre falo nos meus programas que se há 10, 20 anos atrás tinha uma massa de brasileiros querendo passar em concurso público, hoje você tem uma massa de brasileiros querendo empreender. A melhor forma de empreender é na franquia? Bom, eu sou fã de franquia, eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. A feira de franquia hoje, que inclusive foi no Center Norte recentemente, é a maior feira de franquias do mundo. E você tem desde micro franquia até franquias de altos valores de investimento. Mas é um modelo muito replicável. E a ABF em si, a Associação Brasileira de Franchising, ela compartilha muito conhecimento, até mesmo entre os concorrentes. Então, eu acho que o modelo de franquia ele está super estabelecido no Brasil, ele tem oportunidade para todo mundo. Aproveitar aqui o gancho para fazer uma parte da sua trajetória, que você é a senhora da cafeína, é assim que chamam você, Renata, que é muita experiência, né, em cafeteria. Conta um pouco da trajetória para gente. Toda a minha trajetória foi em expansão de alimentação. Então, eu comecei lá atrás numa sorveteria, era uma master franquia americana, depois eu fui muitos anos de Casa do Pão de Queijo, depois Grupo Trigo, que era, na época tinha Domino's, Spoleto e Cone, depois Starbucks, Havana e agora Balduco. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom assim. Não, mas olha só, Casa Balduco, hoje tem quantas unidades no Brasil? Hoje tem quase 170. Recentemente a gente inaugurou Então duas. tá pertinho de bater a meta aí de vocês. Não, pertinho não. Para 500 ainda faltam, né? Tem um chão ainda. São 400 e... Nós temos, 170. Ah, 170. Eu tinha entendido 470, tá? Não. 170. 170, até o final do ano são 190. Tá. E a médio prazo, 500. Quanto é, mais ou menos, para eu ter uma franquia de Casa Balduco? Depende muito do modelo, Bruno. Tem desde o modelo de quiosque até loja de rua, né, que é o desafio que ele falou, de você ter um imóvel maior, né, um imóvel que tem, no nosso caso, muito fluxo de pedestre, enfim. Então, tem desde modelo de 450 até modelo de 800, 850. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, espectador, qual que é a relação, nem todo mundo sabe, da Balduco, quando veio Balduco, quando veio a Casa Balduco... A relação, é claro que existe a relação, né? Como é que é? Bom, faz parte do grupo. Do grupo Balduco, né? Balduco tem mais de 70 anos, é uma indústria. Muita gente não sabe, começou como uma confeitaria do Brás, né? Vamos lá na Zona Leste. E desde 2012 a gente criou Casa Balduco e tem uma estrutura interna nossa que chama Direct to Consumer, que é exatamente para ser o braço de varejo do grupo. Então, ele tem dentro desse grupo, dessa área, o e-commerce, a Casa Balduco e as Balduco Lojas. Basicamente, ficam nas estradas e nas indústrias nossas, né? Então, a Casa Balduco, ela é uma proposta de cafeteria com empório e produtos sazonais de Páscoa e de Natal. Então, é a experiência com a marca no local. É consumo basicamente no local. Qual que é a diferença? A Balduco é uma indústria que vende para supermercados. O principal canal dela é o supermercado. A gente é um canal de direct to consumer, para poder qualificar a marca e ter experiência com os novos produtos, enfim. Mas vocês estão passando agora por um rebranding, passaram recentemente. Passando. Por quê? Porque ela já tinha mais de 10 anos, toda a empresa entrou numa linha de contemporaneização da marca. A própria Balduco mudou logomarca, embalagens. Na sequência, como a gente faz parte do ecossistema, a gente também mudou a nossa logo e mudou o projeto. Então, agora, a primeira loja foi a do Eldorado, que é nossa, né, que é sempre o laboratório de teste. Agora já tem 4 lojas inauguradas com esse formato. As 2 que a gente inaugurou recentemente no Insper e na Link School.
e uma de shopping no Golden e no e-business, que é um edifício corporativo. E agora a ideia é fazer o rebranding de todas. Então, das 170 que estão inauguradas, a gente tem o objetivo de reformar pelo menos 50 por ano. Bom, falando de empreendedorismo, ainda de trajetória, eu quero destacar a sua trajetória, Humberto, porque você vem do mundo corporativo, passou pela Unilever, passou pela PepsiCo, né, trade marketing. O que motivou você, que é jovem, a sair esse ambiente corporativo e ir para o outro lado do balcão, lançar um restaurante e depois uma holding gastronômica aí que controla bares de rua, que controla lugares ali dentro de aeroportos? Bom, na verdade, eu acho que eu sempre tive um pouco desse tema do empreendedorismo lá. Na minha família, ninguém nunca foi executivo, então meu pai, aquele que chama de self-made, né, tocou a vida dele sempre assim. Eu sempre tive essa inspiração em casa de falar, olha, a minha geração é uma geração que sempre tinha aquele negócio do CLT, vamos ser executivo, ser presidente de uma empresa, né? Só que em casa eu vi uma outra realidade, eu vi que tinha um caminho sem ser esse caminho corporativo. Fiz faculdade, entrei como estagiário nas empresas, fui crescendo, eu era gerente de trade marketing na Unilever, só que eu sempre olhava o mundo fora do CLT, vamos chamar assim. Abri um restaurante saudável, pertinho da Unilever, né? Na época a Unilever ficava aqui perto, na Faria Lima, né? Com a Juscelino. Eu só comia comida saudável na época, não tinha nenhum restaurante saudável para almoçar. Eu falei, putz, tem uma oportunidade aqui. Juntei 2 amigos, a gente abriu o primeiro restaurante saudável do bairro na época, isso em 2008. E aí foi indo, né? Você vai pegando gosto. Em algum momento você não dá para você ficar com as duas atividades. Acabei saindo da Unilever, empreendendo aí no setor do restaurante, que depois fui indo para bar, casa noturna, cafeteria, rua, aeroporto. Passei por shopping já, escritórios, enfim, fomos crescendo. Hoje estamos com 16 operações, a gente deve acabar o ano com 20, todas próprias, né? E cada uma é um desafio, né? Cada uma é uma realidade, cada uma é um desafio. Mas só pegando um pouco do seu gancho, né? Que você estava comentando que hoje o sonho do brasileiro é empreender. Eu, pessoalmente, eu acredito assim, que o que realmente desenvolve um país é o emprego, é o empreendedorismo, né? Então, tudo que eu posso fazer para apoiar o pequenininho que está começando, eu sempre faço, seja conversando, dando uma consultoria grátis, não importa. Tudo que a gente pode fazer para fomentar esse pequeno empresário, né, que talvez vire grande em algum momento e que vai gerar emprego, eu levanto essa bandeira, sou extremamente fã e apoio todo mundo no Brasil que queira empreender. Você falou em desafios, né, Humberto? É justamente isso que eu queria saber de você. Diversificar no seu setor de gastronomia. Quais são os principais desafios que você acha que seria interessante pontuar para quem está pensando seguir por esse caminho? Tudo oscila, né? Então, eu penso, falando do meu exemplo, né? A gente tem lá os bares de rua, tem as operações em escritório e em aeroporto. Não necessariamente os 3 canais estão bem sempre, né? Então, que nem vamos pegar esse ano que a gente está. Esse ano os aeroportos estão indo super bem, né? Escritório super bem. Os bares de rua estão performando muito pior do que qualquer momento dos últimos anos, salvo a pandemia. E tem uma explicação? Então, as pessoas estão indo menos ao bar? Então, quando você vai conversar com os nossos colegas, né? Então, não chamam de concorrentes, nossos colegas, todo mundo pegando mesmas lojas, né? Nos últimos 2 anos, está aí daqueles 5% a 15% abaixo do que os últimos anos, né? A explicação, tem várias pequenas explicações que acabam talvez trazendo, né? A gente tem uma crise, o dinheiro diminui, o delivery aumentando, outras formas de você gerar entretenimento, né? Então, uma série de coisinhas... Talvez segurança, né? No caso do centro da cidade, um pouco né? de insegurança. Então, está todo mundo, assim, entre aspas, reclamando um pouquinho que está entre 5% e 15% abaixo. Agora, esse meio do ano, a gente sentiu que melhorou um pouquinho, estamos recuperando, talvez, aí o centro da meta. Só que o que é importante? Quando você diversifica, né, você continua sempre caminhando, né? Então, se a gente só tivesse os bares de rua, por exemplo, nesse comecinho de ano, talvez não estivesse falando em expansão, estivesse falando só em segurar aqui e manter aberto. Como a gente tem outros, continuo falando em expansão, ou seja, a gente vai abrir mais 4 operações de agosto até dezembro, justamente porque em outros canais a gente vai bem. E aí quando você fala de um canal, como o aeroporto, por exemplo, o que a gente aprendeu? Né? Que o nosso papel dentro de um aeroporto é ser um facilitador para quem opera o aeroporto. Né? Então, assim, o cliente final de todo mundo é o passageiro, né?
Então, a gente é um facilitador, porque a concessionária do aeroporto entregue para o passageiro a melhor experiência para ter um NPS bacana. Então, quando você está lá com uma operação como a nossa, que é o Saideira, que é um dining 24 horas, o aeroporto vê uma oportunidade para você trazer uma operação saudável, ou uma operação rápida de empanadas, que é o nosso caso, a gente diversifica e vai trazendo essas outras alternativas para abraçar o passageiro em toda a jornada dele, não importa o momento. Concessionária feliz, passageiro feliz, a gente também está feliz. Então, acho que a diversificação, tanto em canais quanto em formatos de trabalho no mesmo canal, acho que é fundamental quando você olha a longo prazo. Você falava, inclusive, do risco do monoproduto, né? Que tem um risco importante aí, né? Porque não tem para onde correr. É aquele produto e se tiver em baixa... O monoproduto tem o risco da moda, né? Ele faz um sucesso, ele explode, ele cresce. As paletas mexicanas, né, que você falou. As famosas paletas. As famosas paletas. Cadê as famosas paletas mexicanas, né? Porque você não pode entregar hoje só produto. Você tem que estar agregado num serviço. Né? Eu acho que o grande diferencial é isso. Está sempre trazendo um serviço novo e alguma coisa que sempre agregue uma experiência, né? Não é só produto. Nosso carro-chefe são as fatias de panetone, mas eu não posso ficar só nelas. Então, a gente está desenvolvendo novos produtos sempre, né? O varejo é dinâmico, você não pode parar. O diferencial de vocês, porque assim, vocês têm café, como outras têm café, vocês têm pão de queijo, né? Como outros têm pão de queijo. O diferencial de vocês hoje é o panetone? A fatia de panetone como produto, sim, mas o diferencial é a própria italianidade da marca, que ela tem todo esse conceito no rebranding. Se você olhar, a gente fez arcos que remetem à arquitetura italiana na nova loja. A nova logomarca, ela também tem um formato de arco, que por acaso é o formato do panetone. Tá? Mas hoje o que a gente quer trazer mais é mais produtos italianos, é mais produtos que a gente chama de proprietários, que vão fazer a pessoa ir na cafeteria da Casa Balduco como destino. Porque o café é diferente do bar, né? O café, ele é aquela coisa do impulso. Passei, tem uma cafeteria aqui e tal, mas por que eu vou escolher Casa Balduco e não vou escolher outra? Tem algum diferencial aqui, além da arquitetura, da marca, algum produto que eu só encontro aqui, que é o que a gente chama de destino e produto proprietário. Vai lá, Ana. Desde o começo eu estou querendo perguntar para a Renata, por que você é um pouco reticente com essa coisa de acelerar a expansão? Tem que ir devagar, com andor, que o santo é de barro. Diferente de muitos do mercado, né? Porque a gente, inclusive aqui no Lead Link, eventualmente a gente recebe, não, acelerar, vamos colocar 1.000 lojas. São nem 500, E já 1.000 lojas. E já coloca E já a meta. coloca a meta, vai ser em dezembro. Exatamente. Você é um perfil diferente e a empresa também, né, tá com um perfil diferente. Eu acho que nesse momento juntou o perfil da empresa com o meu perfil de profissional em termos de expansão. Eu não acredito numa expansão muito acelerada, porque eu acho que todo o resto da companhia acaba tendo dificuldade de como acompanhar a operação, o treinamento, a reprodução da cultura. Às vezes não é sustentável. Então, o fato da Balduco... Você pode acelerar muito e você ter vários problemas no caminho, né? Perde a mão. Tá? Você não consegue fazer na mesma velocidade que a expansão consegue fazer. Então, eu gosto de expansão com a execução da marca, a construção da marca. É super importante, porque aí quando você tem a marca aqui, você tem uma coisa que vai ser a longo prazo. Você não tem uma paleta na mão, embora o produto fosse muito bacana, entendeu? Então, aqui você tem os produtos que você vende, mais a marca. E aí você vai construindo. E para o franqueado, é super importante que você tenha uma coisa que não seja uma moda, porque ele está investindo ali um capital importante, às vezes o capital da vida dele. Não dá para você lançar moda e daqui a 2, 3 anos falar assim, então, agora o negócio não é sustentável. Tem que ser. Tem que ser e tem que estar sempre em constante evolução. Humberto, bar e restaurante, um dos setores aí mais afetados pela pandemia, e tem muita gente que tem uma certa aversão ao setor por questões que a Ana destacou aí de segurança e por tantos outros. E você mesmo aqui no Lead Link está falando que ele deu uma caída este ano. Bar e restaurante continua sendo um bom negócio?
Acho que continua sendo um bom negócio. Na época da pandemia, falava muito de novo normal, né? Você te lembra, sei lá, home office, delivery. E eu sempre falava isso tanto para nossa equipe, quanto, enfim, os colegas de profissão falavam, "Não, desde que o mundo é mundo, existe o bar, né?" E foi se passando milênios aí, séculos, milênios, e o bar continua existindo. Então, eu não acredito no novo normal para o bar. Eu acho que o bar vai continuar existindo, então vai ser sempre um bom negócio, porque ele vai se transformando. Então, acho que a tecnologia ela chega para ajudar demais, principalmente em agilidade, em gestão, numa série de coisas que ajuda muito, mas continua sendo um bom negócio. Tudo na vida é cíclico, né? E a gente tem no bar um negócio que é muito, acho que muito brasileiro, assim, né? Eu acho que o brasileiro, ele está muito habituado a esse entretenimento do bar, principalmente em cidades que não tem praia, né? Então, você pega uma cidade como São Paulo, né? Qual que é a praia do paulistano? Ou é o bar ou é o parque, né? Assim, então, acho que o bar continua sendo um bom negócio. A única diferença é que você tem que se adaptar e você tem que cada vez melhorar a sua gestão, porque as margens vão apertando. Então, se você não tem uma gestão muito pragmática para realmente extrair cada centavo aí da sua receita, você acaba quebrando, né? Então, acho que transformou, mas continua sendo um excelente negócio. Humberto, pela sua experiência, qual o melhor momento para acontecer, para ocorrer a expansão? Quais os sinais o empreendedor deve perceber, tipo, olha, agora chegou o momento de eu mudar e eu tenho que ter coragem para seguir um novo caminho ou implementar novas soluções aqui na minha empresa? A expansão é super difícil, né? Super concordo com ela. Apesar da gente ser muito menorzinho, a gente também expande um passo de cada vez, né? Justamente para não só pela expansão em si, mas todo o efeito colateral que gera dentro da administração da empresa, né? No financeiro, no RH, em compras, enfim. Eu acho que o primeiro ponto para você decidir expandir é você ter uma maturidade de processos e de marca, né? Não adianta nada você expandir se aquela sua primeira loja não tem os processos definidos, se a sua marca não tem aquele equity necessário para você expandir. A partir daí, eu acho que é você ter um capital, talvez não todo, mas pelo menos grande parte dele, porque a gente sabe que o custo de capital no Brasil ele é muito difícil, às vezes você acaba entrando no endividamento que prejudica o seu core, né? E você tem que ter uma dinâmica de replicar a cultura da empresa, né? Porque o que te fez ter aquela primeira loja de sucesso, não necessariamente só aquilo vai te fazer ter as demais, mas parte daquilo. Então, se você não consegue replicar para os seus novos colaboradores, né, não só o treinamento, mas a cultura da empresa, né? Como ela mesmo disse, né, você tem uma série de cafeterias, por que as pessoas vão na Casa Balduco? Você tem uma série de bares, uma série de restaurantes, por que vão no seu, né? Então, é essa cultura, essa alma que você também tem que conseguir replicar. E eu não acredito que você replica isso de forma instantânea para várias unidades. Por isso que eu acho que o crescimento tem que ser orgânico. Renata, qual é o erro clássico do empreendedor de primeira viagem, principalmente quando a gente fala de franquias? Eu diria que alguns. Eu acho que, primeiro, ele sonha em ser empreendedor. E muitas vezes o sonho é maior do que a gestão. Então, aquela coisa clássica, né, dele misturar as contas pessoais com as contas do business, primeira coisa. Segunda coisa, quando o sonho de ser empreendedor é tão grande que ele talvez não pesquise a fundo e não se prepare a fundo. Então, ele tem que fazer cursos, quer fazer um curso no Sebrae, vai fazer um curso na BF, enfim. Conversa com os outros franqueados, né? Porque tem sempre pontos muito fortes em cada marca, mas tem sempre oportunidades. Então, entre conhecendo a realidade, né? Outra coisa que eu acho importantíssimo, veja até onde o teu capital dá. Não vai tão justo para abrir uma franquia sem ter uma reserva, sem ter um capital de giro, porque, né? Algumas crises podem ser, né, fazer parte do teu negócio, né? Então, eu acho que esse é o erro principal. Quando o sonho impede de você pesquisar o racional. Como acontece na Casa Balduco? Você nos explicava que os franqueados, vocês pretendem, incentivam que eles tenham mais de uma loja. Como é que é feito essa operação? Desde o começo, a gente sempre quis que os franqueados se tornassem multilojas. Então, se vamos ter 500,
o nosso objetivo é ter no máximo 120, 140 franqueados. Por quê? Primeiro que a tua estrutura de apoio passa a ser menor. Eu posso trabalhar com os nossos supervisores de operação com key accounts. Então, tem cliente que já tem 15, 16 lojas de Casa Balduco, então ele se desenvolve muito mais fácil. E outra coisa, é uma oportunidade para o franqueado escalar também. Ganhar mais dinheiro, não ficar só numa unidade. A capacidade de gestão do franqueado multiloja é melhor, ele é mais parceiro, ele entra desenvolvendo um negócio junto com você. Que acho que essa é a beleza do franchising também. O franqueado não é só um cumpridor de padrões, né? Ele também é um empreendedor. Então, ele vem e ajuda, porque ele conhece como ninguém. Vocês fazem uma seleção dos possíveis? Fazem uma seleção, né? Na hora dessa seleção, vocês já um dos critérios é justamente se ele tem possibilidade, inclusive capital, de abrir mais lojas, é isso? Tem vários itens que a gente observa nessa seleção. Um dos critérios é se ele tem vontade de ser multifranqueado e aonde ele está localizado, né? Se a praça dele tem potencial multilojas ou não. A gente evita exatamente ter muitos franqueados para não ter canibalização entre as lojas, que eu acho que isso é o fundamental. Você dá oportunidade para as pessoas também crescerem. Às vezes, o capital inicial não é o fator determinante, porque a gente consegue fazer acordos com os principais bancos, principalmente as linhas de franquia que todos os bancos têm. Então, às vezes, ele consegue ser multiloja, tendo capital para uma e as outras se autofinanciando. Humberto, vocês têm 16 operações, falou que no final do ano chegam a 20, Isso. que é o que vocês pretendem, e estão em 5 estados, operando em 5 estados. Como é que funciona gerenciar essas operações em estados diferentes, com demandas diferentes? Muito legal. E com culturas diferentes. Exatamente. A gente, primeira vez que a gente saiu de São Paulo, já fazem 7 anos, foi no Rio de Janeiro. E na época, um gerente nosso aqui de São Paulo foi responsável por encabeçar, desbravar o Rio e é nosso sócio hoje na operação. A partir daí, ele foi conseguindo formar novos líderes. Então, quando a gente foi para outros estados, líderes formados por ele no Rio de Janeiro acabaram indo encabeçar os estados, né? A gente tem um escritório aqui em São Paulo que organiza toda a questão financeira, compras, RH, marketing, o que ajuda muito, né? Então, a operação da ponta, ela tem todo um serviço já que ela recebe aqui de São Paulo. E a experiência mais bacana foi agora no final do ano passado, quando a gente foi abrir em Fortaleza, né, que já é mais longe. E aí um ex-colega meu de Unilever, que estava morando em Fortaleza, acabou também quer empreender, acabou se desligando da empresa que ele trabalhava lá, de uma multinacional, para ser nosso sócio operador lá em Fortaleza e iniciar a expansão do Nordeste, que a gente deve ir para mais 2 ou 3 estados do Nordeste agora no médio prazo, né? Isso é muito bacana, porque a gente vê que não tem um formato só, não tem uma receita de bolo padrão. Em algum momento a gente falou, olha, ter um sócio local faz mais sentido, em outros momentos não. Acho que a gente consegue a gente mesmo formar lideranças para trabalhar nas pontas. O mais importante é que a pessoa da ponta, né, seja ela sócio ou um colaborador, tenha a dor de dono, né? E a dor de dono é algo que você não treina, né? A pessoa tem, né? E quando você sente que a pessoa tem a dor de dono, né, que eu acho que é o principal valor que a gente pega dentro da empresa, todo o resto você treina. É uma pessoa responsável, hands-on, com dor de dono, todo o resto que ela não tem, você treina. Porque isso é intreinável, né? Mas como é que se treina todas essas lideranças aí? Porque você está falando dos fatores aí que você não consegue treinar, né? Mas como é que você treina um líder em tantas regiões do país? Essa parte que você não consegue treinar, ou a pessoa tem ou não tem. Então você vê entre todos os seus colaboradores quais tem. Esses que tem, você puxa mais para perto e você treina o resto. Você vai treinar uma gestão de estoque, uma gestão de caixa, pricing. Você vai treinar outros atributos que são mais técnicos, que eles são treináveis. Então a gente tem nosso modelinho, né? E que cada líder, né, no final do dia, é o que a gente muito prega na empresa. Gestão. Margem pequena. Ou você tem uma gestão muito certinha, ou não importa quanto você fatura, você quebra, né? Então, até pelo contrário, se não tem gestão, quanto mais você fatura, pior o buraco que gera. Então, a gente treina muito a nossa equipe de linha de frente a temas muito técnicos de gestão para tocar
o negócio na ponta. Qual o modelo de negócio de vocês? É loja própria, filial? São todas lojas próprias, né? Então a gente tem para cada canal uma matriz com as suas filiais, mas são todas lojas próprias, sem investidor, sem franquia, a gente mesmo que investe o capital e que faz a operação. E vocês não querem ir para franquia? Eu Não pensam? admiro muito o setor de franquias, conheço alguns donos, alguns presidentes também de empresa do porte da Casa Balduco, eu admiro muito o trabalho deles. Falar não, não pode falar não nunca, esse tipo de coisa Sim. não existe, né? Mas não está nos nossos planos de médio prazo. Tá. Por hora a gente continua com crescimento orgânico, a gente mesmo tocando as lojas. Com caixa da empresa, que aí vai caixa da fazendo empresa. a expansão. A gente decidiu desde o início, né? Eu e meu sócio abrir mão da pessoa física em função da jurídica. Uhum. Então hoje todo o lucro da empresa fica na empresa. Fica na empresa Para dele. investir, a gente tem uma retirada mensal quase que irrisória para sustentar, obviamente, a pessoa física, mas nosso foco está sempre na. Mas vocês têm um salário expansão. ou vocês vão tirando... A gente tem um prolabore simbólico, Tá. a gente tem um dividendo trimestral também pequeno, mas Tá. para fechar a conta da pessoa física, Tá. né? Porque todo o dinheiro fica na jurídica para reinvestir. Tá. Mas o que levou vocês a escolher esse tipo de modelo de negócio? De loja própria e filiais? Eu acho que assim, não existe o certo e errado, né? No nosso caso, a gente sabe também, e eu acho que ela pode até falar se eu estou certo ou errado, né? Que quando você começa um modelo de franquia, muito antes de ter esse tamanho deles, né? Que são extremamente estruturados, você acaba também virando psicólogo do franqueado, né? Então, aquele cara que pegou talvez toda a economia dele, de uma rescisão, toda a economia de uma vida, para colocar naquele sonho, né? E você vira parte daquele sonho com ele, você fica corresponsável por isso, que eu acho incrível, eu acho genuíno, e eu admiro muito, né? No nosso caso, a gente falou, putz, vamos estruturar nosso negócio, vamos crescer o nosso, sem depender de outras pessoas, talvez para, nesse momento, dissipar energia. Foi muito mais nesse sentido, né? Mas reitero que, assim, dentro da nossa filosofia de apoiar o empreendedorismo, a franquia, eu acho que é o principal caminho, a principal porta de entrada para o pequeno empresário começar. Então, eu sou muito fã de quem consegue estruturar modelo de franquia e ter sucesso como a Casa Balduco. Tiro o chapéu para eles. Renata, quando a Casa Balduco atingir a meta das 500 lojas, independentemente da data que isso vai acontecer, o que virá depois? Isso já estava... Você vai dobrar a meta? Isso já estava dentro do teu mapeamento estratégico? O que vem depois das 500 lojas? Nós temos dentro do Direct to Consumer as lojas de Casa Balduco e as Balduco Lojas. A gente também vai fazer o crescimento delas, né? Então, é um modelo de negócio de operação própria e é em outro canal, diferente do que fazemos Casa Balduco. É só loja própria, então tem bastante para crescer nesse outro segmento, inclusive. Humberto, a gente falou muito ao longo desse Lead Link sobre bar, né? Os desafios do bar, né? Como replicar a cultura de um bar em outras regiões, né? Mas e aeroporto? E o outro modelo de negócio seu é escritório também. É mais fácil, porque a gente está destacando o bar, mas, por exemplo, aeroportos, vocês estão em alguns lugares aqui do Brasil, e escritório, é mais fácil você replicar a cultura desses lugares? Eu vou falar que é menos difícil, né? Mais fácil. Aeroporto você está onde? Você está em Guarulhos? A gente está em Guarulhos, Galeão, Florianópolis, Vitória e Fortaleza, né? O grande ponto é assim, a gente divide o nosso negócio em 2 macro blocos, né? Destino e conversão. Então, destino é você pegar o seu carro ou o aplicativo e ir até o Pasquim da rua. Então, você escolheu estar indo ao Pasquim. Conversão, você está indo viajar, você está no aeroporto, você tem lá o saideira e você entra. Então, qual que é o grande ponto? Hoje, em termos de gestão, de operação, ambos são difíceis. Você tem uma série de variáveis. Mas, se não ter a variável de geração de demanda, já fica mais fácil. Então, o bar da rua, você ainda tem que contar com a variável da geração de demanda. É difícil pra caramba. Quando você está dentro de um ambiente confinado, que a gente chama, que seja em um aeroporto, um shopping, um escritório, um hospital, você já tem essa demanda mais fácil, né? Então, você se preocupa muito mais com a gestão, com a operação, do que com a geração de demanda. Na rua, você tem que jogar a sua energia também na geração de demanda. E aí, aqui acontece aquela história. Choveu. Fica mais vazio.
Inverno, pior, né? Quando você está num ambiente confinado, bem ou mal, você tem uma linearidade muito mais fácil, né? Em caso de segurança, eu gostei porque a Ana destacou isso e eu não tinha pensado mesmo. Por exemplo, em uma região, vou pegar um caso seu, Brasleme. Se tiver um caso no mês que chocou a região, um caso de assalto, mexe com o teu negócio? Assim, diretamente não, mas eu concordo muito que, assim, a série de eventos que estão ficando cada vez mais rotineiros, né, de violência em São Paulo, com certeza atrapalha o comércio como um todo. Não consigo te quantificar, nem falar um caso específico que tenha atrapalhado, mas acho que estruturalmente todo o tema de violência em São Paulo faz inconscientemente, ou até conscientemente, o consumidor migrar para centros mais seguros, né? Talvez shopping, enfim, esse tipo de lugar, né? Eu acho que a rua vai ficando um pouquinho menos segura. Eu não acho que é isso que atrapalhou um pouco o primeiro semestre, mas se isso não melhorar, talvez no médio ou longo prazo, isso pode atrapalhar bastante o comércio de rua. Mas eu posso só complementar? Claro. Porque eu acho que também é o seguinte, após a pandemia, como mudou um pouco o hábito das pessoas e junta com a questão de segurança, outros locais desenvolveram muito fortemente a parte de alimentação. A gente trabalhava em shopping center que 5% da área bruta locável era de alimentação. Basicamente, era praça de alimentação e uma outra operação de café nos andares espalhados. Hoje você tem, em alguns shoppings, de 15% a 20% da operação só alimentação. Os bares foram para dentro, os restaurantes foram para dentro. Verdade. É. Então, também acontece que a pessoa tem outras oportunidades além da rua. É desafiador. A rua já é desafiador para você poder gerar um fluxo, né? Não, e você pode falar também porque você tem muita loja na rua, né? Mas eu tenho mais nos outros segmentos. Ah, você tem mais dos outros. Por quê? Porque a cafeteria é diferente do bar. O bar é um destino. Onde eu vou hoje à noite, eu vou me programar para. O café não, ele é um impulso. Pô, eu tô com vontade de tomar o café, qual é o café que está aqui mais próximo? Perto, mais conveniente. Então, não é toda a rua que tem um alto fluxo de pedestre do jeito que a cafeteria precisa. Porque ela não é um alto fluxo de carro. Um ponto que serve para mim, que serve para ele, não serve para mim. Porque eu preciso ter walking distance, 5, 10 minutos no máximo para um café. É curioso isso que ela colocou, né? Até também complementando, esse tema da área bruta do shopping locável, que vai de 5%, vai aumentando. Por exemplo, os shoppings nunca tinham procurado a gente pela marca Pasquim, e sim pelas outras que são marcas de conversão. Já faz 1 ano e meio que vários shoppings procuraram a gente para levar o Pasquim para shopping. A gente vai levar, só que primeiro a gente foi para o mercado municipal, que daí já é um meio do caminho. A gente está testando o modelo no mercado. A gente abre agora em dezembro um Pasquim no Galeão, no aeroporto, que vai ser um outro teste. Então a gente testou no mercado municipal, a gente vai testar no aeroporto, para no ano que vem levar o Pasquim para shoppings, que daí sim, eu acredito que funcionando, né? Existe uma grande interrogação ainda de como funcionar, mas funcionando a expansão da marca fica mais fácil, até para ir para outros estados, para outras praças. Renata, com o reposicionamento da Casa Balduco, o reposicionamento da marca da Casa Balduco, qual é o lugar que vocês deixaram para o grande carro-chefe de vocês, que é o panetone, a fatia de panetone? Na verdade, quando a gente fez o novo projeto arquitetônico, a gente criou um espaço específico para fatia. Então, tem uma vitrine maior e ela tem todas as formas, porque a gente tem fatia de panetone, de chocotone, fatia salgada, que, aliás, eu acho que é um dos nossos melhores produtos, uma fatia de 3 queijos. Então, a gente deu uma amplitude maior à exposição das fatias. E durante o ano todo? Durante o ano todo, porque quando a gente criou a Casa Balduco, era o único lugar que se encontraria panetone o ano todo. E era uma forma, quebrando um paradigma de ser só no Natal e só o produto inteiro. A fatia era uma novidade. Agora, a gente também tem outras coisas de panetone que a gente explora muito no sazonal, obviamente. A Colomba Pascal na Páscoa e os vários produtos que a gente cria na época do Natal. São os 40 SKUs que entram e saem todo Natal, com uma roupagem diferente. Renata, Humberto, brigadíssimo aí pela presença aqui no Lead Link. Nós recebemos a Renata Rouchou, diretora de expansão da Casa Balduco, e recebemos também o Humberto Munhoz, que é sócio da holding gastronômica 3P Brasil. Obrigado, foi uma delícia falar de café, falar de chopp, falar de
de bares, restaurantes. Uma delícia esse programa. Gente, muito obrigada. Eu adorei esse bate-papo. Muito obrigado. Obrigada aos dois. E a gente agradece também a Casa Lide, que nos recebe. E a gente agradece também ao apoio da Inove Banco e da Oi Soluções e, claro, sempre a sua audiência e sua confiança. Obrigada. Até a próxima.